Convido a doutora Lázara Carvalho a fazer uso da palavra. A senhora tem a tribuna à sua disposição. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a mesa, na pessoa da Daniela Gareja, que é a pessoa que teve essa iniciativa de propor uma sessão solene e de reconhecer a necessidade que a nossa cidade, o nosso município tem de estar atento à pauta da igualdade racial. Muito obrigada, eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente uma provocação a respeito do genocídio da juventude negra. E para falar desse tema seria impossível sem citar uma estatística que eu acredito que todos aqui conhecem. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Todos aqui conhecem essa estatística? Pois eu gostaria de dizer que infelizmente nós estamos errados. Conforme o último Atlas da Violência, de 2007 a 2017, a violência contra a juventude, sobretudo a juventude negra, provocou um aumento de 33,3% nas mortes por assassinato. Isso significa dizer que não são mais 23 minutos, que a cada 17 minutos, um jovem negro tem sua vida ceifada. Uma mãe negra chora. Uma família negra lamenta a perda de um jovem. Aqui está uma visão geral do Atlas. Circulada de vermelho, existe a diferenciação entre a morte de pessoas negras e não negras. O aumento da mortandade da população jovem negra foi de 43,1%, enquanto a de jovens não negros é de 16%. Não que nós celebremos a morte de qualquer pessoa que seja, porque toda a vida importa. Mas quando nós falamos a respeito da população negra, em especial da nossa juventude, nós falamos de genocídio. A mortandade na população negra, em geral, atinge a maioria jovens de 15 a 29 anos. Por coincidência, também é a faixa etária em que nós temos a maior taxa de evasão das escolas e também de desempregados. Sejam esses jovens vítimas diretamente das questões ligadas à criminalidade, onde são disputas entre facções, ou em situações de letalidade advindas da política de segurança pública, o fato é que os nossos jovens estão morrendo. E qual é a maior causa da morte dos nossos jovens? As políticas públicas. E nesse ponto, eu sei que muitas pessoas vão pensar, como eu durante muito tempo pensei, que a morte de jovens negros é causada pela ausência de políticas públicas. Quem concorda comigo nesse ponto? Realmente essa foi a minha visão durante muito tempo, até que eu descobri que existem políticas públicas que são boas, são eficazes e benéficas, e existem políticas públicas pensadas de uma forma maléfica. E no Brasil, desde o período escravocrata, nós tivemos as políticas públicas de exclusão da comunidade negra baseadas na lei. O processo de escravização foi cunhado na lei e tinha como objetivo manter a produção agrícola, que era a principal base da economia brasileira. E quando isso começou a mudar? Com o advento da Revolução Industrial. A partir de então, foi conceituado algumas questões que influenciaram na criação das chamadas leis libertárias, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea, que são políticas públicas. Agora eu digo para vocês, por que essas políticas públicas são políticas públicas maléficas?
Não porque nós quiséssemos que os nossos velhos, que as nossas crianças ou que qualquer pessoa permanecesse escravizada. Mas logo que, em 28 de setembro de 1961, você declara que as crianças nascidas a partir daquela data são livres, isso sinaliza para quem tem poder econômico que eu posso diminuir meu custo, porque eu não sou mais responsável por manter essas crianças. Porque as crianças tinham que ser sustentadas até chegar numa idade em que elas pudessem trabalhar. E aí nós vamos para a lei do sexagenário. Pouquíssimas eram as pessoas escravizadas que chegavam a 60 anos. Mas a partir do momento que um escravo chega a 60 anos, qual é a utilidade dele como mão de obra? Qual é a força de trabalho? E daí surgem as primeiras massas de pessoas em condição de moradores de rua. E lembrem disso, isso é política pública. Finalmente, em 13 de maio, a tão comemorada abolição da escravatura. Que nós sempre dizemos que é um processo, porque ainda não houve realmente libertação para o povo negro. Entendam que a partir dessa data, o povo que estava escravizado passou das fazendas para as cidades, sem nenhuma inclusão social, nenhuma política de inclusão social. Vocês imaginem isso. Hoje você vive mal, você é açoitado, mas você sabe onde você vai dormir, onde você vai acordar, o que você vai comer, ainda que seja muito pouco. No dia seguinte, o senhor das fazendas já não tinha mais absolutamente nada a ver com o seu sustento, porque não foi pensada nenhuma política de reparação. E quando nós falamos de política de reparação, ainda que seja muito simples, cotas, muitas pessoas chegam a se arrepiar porque querem o discurso da meritocracia. Então, imaginem que da Lei Áurea surgiu a primeira grande massa de desempregados. E as políticas públicas maléficas não pararam por aí. Não pararam por aí. Porque a crueldade foi além. Por exemplo, houve a criminalização da capoeira. Foi estabelecida a lei da vadiagem. E também houveram leis específicas para que os negros não fossem contratados para o trabalho. Isso determinou uma coisa muito importante nos nossos dias: centralidade. Porque quando nós falamos sobre poder, nós falamos sobre centralidade. Com a lei da vadiagem, os negros foram todos para as periferias. E todos nós reconhecemos que essas políticas públicas ainda hoje perduram. Qual é a cor das pessoas que vivem nas regiões centrais da cidade? Das pessoas que estão na área nobre? Qual é a cor da pele das pessoas que passam horas no transporte público para chegar no seu trabalho? Qual é a cor das pessoas que moram em um lugar onde não tem saneamento básico, vereador? Majoritariamente negros. Por isso que se diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Barata para quem? Não é barata para mim. Não é barata para aquele que sofre todos os dias a discriminação. Como eu estou falando com vocês de políticas públicas, nós estamos diante de um grande desafio, como sociedade, como poder público, como instituições democráticas. Principalmente falando nessa noite para essas pessoas que representam a casa da democracia no nosso município. Políticas públicas estão sendo pensadas novamente com vistas a manter um projeto de poder cunhado na economia, que não leve em consideração o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, e nem a necessidade de dignidade da pessoa humana.
Eu posso falar isso com tranquilidade. Reforma trabalhista. Quem são as pessoas mais afetadas? Não que não exista a necessidade de reformas. Eu sou partidária de reformas, mas reformas que levem em consideração o impacto social, que levem em consideração o excluído, o mais pobre. Da mesma forma que a população negra não foi incluída num processo de produção e de detenção dos meios de adquirir capital, nós vemos que a reforma trabalhista aponta para a sociedade, para as pessoas mais pobres, que majoritariamente, coincidentemente, são as negras. Reforma da Previdência. Novamente, torno a dizer, sou a favor de reformas, mas nenhuma reforma deve ser feita, nenhuma política pública deve ser pensada sem levar em consideração o impacto no desenvolvimento social. É muito simples você dizer que uma pessoa, não é muito tempo, 2 anos a mais de trabalho, ou 3 anos a mais de trabalho, para alguém que trabalha como um grande empresário, para alguém que vai ter o seu café da manhã preparado, para alguém que tem condição de ir a um excelente médico, de fazer o seu exercício na academia, que toma os melhores remédios, que tem todo um ambiente que colabora para que essa pessoa tenha uma longevidade. Diante de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, às vezes, no serviço pesado, nas funções mais difíceis e degradantes. Não há justiça social quando nós tratamos pessoas desiguais de forma igual. Precisa haver equidade no tratamento das pessoas. Por isso, essa questão da reforma da Previdência não é nada mais do que uma nova lei do sexagenário, a meu ver. E por último, e não menos importante, ainda não é uma legislação, mas eu trago isso aos senhores como um ponto de atenção. É o projeto de lei do pacote anticrime. Nenhum de nós é a favor da criminalidade. Nenhum de nós é a favor que o pai de família seja assaltado, sofra violência no seu dia a dia. Mas nós devemos pensar com que olhar esse pacote anticrime está sendo tratado. Criminalizar a capoeira lá depois da abolição. Criaram a lei da vadiagem e excluíram as massas para que elas se tornassem marginalizadas e periféricas. Num país onde a letalidade aponta diretamente para a população mais pobre e, consequentemente, para a população negra, isso sinaliza para mim que talvez aqui na minha testa exista um alvo. Esse mesmo alvo que nós temos visto, que faz com que um carro com uma família receba 80 tiros. 80 tiros. Que um grupo de rapazes dentro de um automóvel, comemorando o primeiro emprego, que é uma das maiores conquistas na vida de um jovem, seja alvejado. Mais de 100 projéteis. Qual é a cor das crianças que morrem encontradas pelas tais balas perdidas? Nós que estamos aqui nessa noite somos pessoas que temos o privilégio de ter uma formação cultural acima da média do que é a nossa população brasileira. Nós somos privilegiados porque temos cultura, nós somos privilegiados porque temos um olhar inclusivo, porque senão pessoas não negras não estariam compondo essa plateia hoje. Vocês poderiam simplesmente virar as suas costas e dizer: eu não sou negro, eu não tenho nada com isso. Mas se estão aqui é porque são humanos.
é porque se compadecem, é porque desejam a equidade e a igualdade, porque sabem que isso é um fator de desenvolvimento para todos nós. Então fica essa minha reflexão e um convite para que todos entendam que as políticas públicas que a juventude negra precisa para parar o genocídio são essas: saúde, educação, trabalho e moradia. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Agradeço a todos pela atenção.